Salve, salve, ouvintes da Locomotiva! Tá no ar mais um podcast LE, o segundo episódio da nossa série prévia sobre o NBB 12, e hoje falaremos de Bauru Basquete, o SEM de Bauru Basquete. Como sempre, estou aqui com o Fábio Toledo, também da Locomotiva Esportiva. Sou eu. Falamos do Dragão hoje, hein? Do Dragão, e o convidado hoje é um convidado que tem é diferenciado pra gente, assim. A gente nunca escondeu que ele foi uma das grandes inspirações lá em 2014, quando a gente abriu a Locomotiva Esportiva. Ele tem o blog Canhota 10 até hoje. Hoje também comanda o Entrevista 10 na TV FIB, junto com o Júlio Penariol. Estamos falando de Fernando BH, senhoras e senhores. Seja muito bem-vindo ao podcast LE, Fernando, sua primeira participação por aqui, hein? Oi, Lucas. Oi, Fábio. É um prazer imenso participar desse podcast com vocês. No lugar de eu ficar fazendo cerimônia com os elogios, eu posso retribuí-los tranquilamente, porque hoje vocês têm o fôlego que eu já não tenho tanto. Dá orgulho de ver o que a Locomotiva tem feito, de acompanhar o Bauru Basquete, destrinchar os adversários e, na verdade, destrinchar todo o universo onde o Bauru Basquete está inserido, né? Vocês nasceram em Bauru, mas hoje vocês já são referência acompanhando o basquete brasileiro. E ajudar a falar do nosso Dragão vai ser um prazer. Muito obrigado, BH. O Canhota 10 existe desde 2011, 2012. 2010. 2010, antes ainda. De julho de 2010. Então, acho que de todos os nossos convidados nessa série, você é um dos que mais pode falar que chegou nisso aqui, nesse universo do blog esportivo, principalmente, quando tudo era mato ainda, né? É por aí. Acompanhou 2009, estava no segundo NBB já? Isso. Então, acompanhou toda a história do campeonato, toda a história do Bauru também. Vai ter bastante coisa para falar. Bom, Fábio, começar fazendo aí um retrospecto, um balanço de como o Bauru chegou até aqui, chegou nesse NBB 12. Com você agora. Falando do retrospecto bauruense, né, da última temporada, acredito que tenha sido trágica, né, para não dizer até uma temporada terrível do Bauru Basquete temporada passada, em termos de não apenas das lesões que atrapalharam, né, a equipe na temporada passada, principalmente no NBB, mas também de até mesmo escolhas erradas em contratação, em jogadores que renderam menos do que o esperado. E no final das contas a equipe teve aí uma das piores campanhas, né, na sua história do NBB, na história de acompanhar o NBB desde o começo, né, da competição. Terminando na 8ª posição na fase classificatória, né, até mesmo antes ainda, né, no primeiro turno, ficando fora do Super 8, né, abaixo, né, dos 8 primeiros colocados no primeiro turno, ainda subiu no segundo turno, chegou nos playoffs, ainda conseguiu passar pelo Minas, mas no final foi varrido de forma impiedosa pelo Franca, que retribuiu, né, o que havia acontecido na temporada anterior. A partir dessa varrida, de toda a temporada trágica que foi o Bauru Basquete, teve uma grande mudança, né, dentro do elenco. Embora a comissão técnica foi mantida, né, o elenco teve uma grande reestruturação, né, saíram jogadores ali importantes, né, como o Jefferson William, o Alex Garcia, que decidiu sair, né, embora o Bauru até quisesse que ele ficasse, mas ele acabou saindo. E também da temporada passada restou quase nada, né, apenas Larry Taylor e a garotada ali, né, Samuel Pará, Emanuel, o Gabriel Jaú, que estava lesionado, né, e acabou não participando na temporada passada, e teve essa reestruturação do Bauru para a temporada que começou, né, com o Campeonato Paulista, chegando no NBB agora.
BH, agora eu passo a bola para você com a seguinte pergunta. O Bauru, desde 2012-13, que foi o NBB 5, o Bauru só ficou de fora dos 4 primeiros no NBB 6 e no NBB passado, né, que foi o NBB 11. De lá para cá, o Bauru pegou aí um título, 2 vice-campeonatos e 2 vezes parou nas semifinais. Dá para o Bauru voltar para esse seleto grupo aí dos 4 melhores times do Brasil nesse ano? Pode voltar sim, mas voltando mais parecido com o NBB 5, principalmente, mais como surpresa, mais como aquele time que tira um pouco mais, que dá mais que 100%, o que a gente costumava chamar na época de time de guerreiros, né? Que no fim acabou virando um termo que muitas cidades usam e aí acabou caindo em desuso por conta disso. Mas eu acho que é por aí. Como esse time foi montado, como o próprio Demetrios usa o termo, né? Um time com mais saúde, é um time para dar trabalho, para roubar vitórias fora de casa, para se impor na panela de pressão. E eu acho que é por aí. Eu acho que o NBB 5 é uma boa referência àquela semifinal que foi a primeira, né, e causou toda aquela comoção, a ponto de disputar a semifinal com o Uberlândia já era tão lucro na ocasião que o time tinha chegado totalmente desgastado fisicamente e extasiado emocionalmente, que foi varrido para o Uberlândia de um jeito que nem se deu conta e também nem se importou, porque estava em êxtase por ter tirado o Franca nas quartas de final. Então eu espero sim uma briga por semifinal, mas não como uma meta ou uma obrigação, mas uma possível consequência se esse time continuar evoluindo como tem evoluído nas últimas partidas. Mas o potencial existe, tá lá. Claro, principalmente por conta do armador argentino, do Fadiano, que é o cara que vai conduzir esse time. Tem que ver até que ponto o Wiggins, essa coisa meio showman, essa coisa, em alguns momentos, um cara solo, se isso é suficiente sempre, ou se aquele jogo mais que vai pedir um esforço coletivo, que vai exigir uma dedicação na defesa, que vai pedir repertório para o time, se nessas horas a gente vai sentir ou não. Mas aí é que tá. É o Demetrios saber dosar isso e confiar no seu armador, confiar nos momentos inspirados do Larry Taylor e torcer pro Garrafão ter logo a volta do Jaú. Imagino que o Jaú vai ser importantíssimo na posição 4. Acho que aquela questão de ele atuar de ala 3 ficou para trás, era numa época de ambição de NBA que acho difícil acontecer na carreira dele agora, a não ser que, vislumbrando a Europa, ele ainda pense nisso. Claro, ele tem físico e tem habilidade para tentar ser 3, mas talvez a necessidade do time no momento seja a posição 4 para ele. O Jaú, falando particularmente do Jaú, mais para frente a gente analisa o elenco todo, mas falando do Jaú, já que ele não está ainda integrado, né, ao elenco dessa temporada, ele acabou, obviamente, toda lesão é complicada, ainda mais lesões da gravidade que ele teve, mas ele ainda vai chegar um pouco sem espaço nessa possível mudança, porque chegou o Wiggins, o Massey também joga mais ou menos na mesma posição que ele, e fora que com a segunda lesão há um fechamento maior ainda de possibilidades lá fora, né? Já há uma certa restrição a jogadores que não são americanos ou que pelo menos não passaram pelo college, né? Não passaram pelas ligas universitárias lá. Chegando com 2 lesões dessa gravidade, ou se for considerar que é uma lesão só que acabou voltando, é um pouco mais complicado para ele. Idade ele ainda tem para tentar o draft, né? Ele está com 21 anos, recém-completados, inclusive, ele fez 21 anos esse mês de setembro, então ainda há tempo, mas vai depender muito aí do que ele conseguir apresentar. E o time precisa mais dele ajudando no garrafão do que nas alas, né? Então
ele acabou sendo um duplo revés para ele, duplo ou triplo revés para ele, essa nova lesão, né? Mas vamos falar o seguinte, a vantagem da gente analisar times paulistas nessa altura da temporada é que a gente tem mais material, né? O Campeonato Paulista, a gente cansa de dizer várias vezes, é até um certo clichê, mas é um campeonato mais estruturado, tem 9 ou 8 equipes do NBB, e então já foi toda a primeira fase, a gente já tem aí como analisar pelo menos um pouco do que os times já fizeram. O Bauru ele ficou em segundo lugar do seu grupo, conseguiu a vaga na última rodada, ganhando do Paulistano, e também venceu o torneio Interligas nas últimas semanas. Fábio, desse time aí que o Bauru apresentou até agora, quão barulho dá para fazer no NBB? O que ainda precisa fazer para pensar em alguma coisa maior no NBB? Quem sabe disputar um título, disputar um G4 na primeira fase? E qual a sua análise até agora? Lembrando que a gente está gravando antes do início das quartas de final do Paulista contra o São Paulo. Pois eu vejo que esse time do Bauru tem condições, né, de crescer, né, na temporada, de desenvolver o seu jogo a ponto de brigar contra as principais equipes da temporada aí, que a gente pode falar como o Franca, o Flamengo, Minas, né, que também está sendo montado de forma interessante. Muito por conta, né, primeiro, daquele chamado trio de principais contratações, né, da equipe, que foi prometido e, de certa forma, cumprido, né, pela diretoria, a chegada do Fadiano, Nick Wiggins e Massey, com alguns percalços, né, durante as negociações. Seria um outro nome que estava para vir, o Brandon Robinson, acabou não acertando, chegou o Nick Wiggins, que já foi MVP do Interligas, inclusive. A partir desses três, e aí com um bom trabalho de rotação na equipe para dar um gás interessante, né, dentro do quinteto que estiver em quadra, principalmente no setor defensivo, né, fazer um jogo com intensidade defensiva, para que de fato né, o principal marca do Demetrios Ferraciu, até mesmo do Bauru nessas últimas temporadas, né, que é a defesa, né, o setor defensivo trabalhando bastante, e isso foi visto no Campeonato Paulista, né, até mais foi mais visto a defesa do que o setor ofensivo, né, um ataque que muitas vezes pecou bastante e no decorrer, né, da temporada é necessário ser aprimorado. Jogador como Kevin Crescenzi, por exemplo, que tem uma boa intensidade defensiva, em certos momentos acaba não rendendo o suficiente no ataque, e justamente o Crescenzi é um jogador que em determinados momentos arrisca bastante, né, tenta bastante arremesso, mas nem sempre essa bola está caindo, então é preciso ter um trabalho melhor ofensivo para alguns jogadores aí. Para o Bauru, de fato, né, importa para chegar, né, mais alto, né, como a gente pode desenhar, né, essa trajetória no NBB, depende um pouco do Fadiano, claro, né, que tem uma leitura de jogo incrível, arrisco a dizer, não sei o que vocês acham também, de ser aí, se não o melhor, talvez aí um dos melhores armadores, né, que a gente tem pro NBB nessa temporada. E é um cara que vai contribuir bastante e pode ser decisivo para o Bauru, né, para as ambições do Bauru. Eu acho que até mais que o Nick Wiggins, embora o Wiggins seja esse motor ofensivo da equipe, né. Dentro, né, dessa equipe tem esse retorno do Gabriel Jaú, né, que eu acho que é muito importante na rotação, por ser esse cara mesmo de jogar na origem ali na 4, mas com possibilidade de jogar na 3, podendo fazer formações diferentes aí pro Demetrios pensar, né, jogando com o Wiggins
ao lado dele, ou mesmo com o Massey, pensando em maior intensidade defensiva, ataque. É uma equipe montada de maneira interessante, né? Até porque, pelo que teve na temporada passada, o Bauru, acho que agora acertou a mão, né? A montagem foi feita bem diferente mesmo, igual você já mencionou. Mas tem um ponto nesse elenco que talvez a gente esteja descobrindo agora, a comissão também. O Bauru, ele conta nos jogadores, os primeiros jogadores ali, os mais baixos, com o Fagiano, o Larry, o Samuel e o Lucas Brito. E, teoricamente, o Larry joga junto com o Fagiano, mas às vezes ele pode puxar o jogo também. Mas quem foi contratado para ser aí um suplente do Fagiano foi o Lucas Brito. O Bauru negociou com o Caio Pacheco, segundo o Lucas Rocha, acabou não dando certo a negociação, e depois chegou o Lucas Brito. Só que pelo que a gente tem visto até agora, e pelo jeito que o Demetrios tem usado, o Brito ele tem sido muito mais um ala defensor, isso quando ele joga razoavelmente, né? Tem mais minutos em quadra. Em algumas partidas ele entra só naquelas situações para fazer a falta, em estouro de cronômetro, essas coisas assim. E ele tem entrado muito mais ali junto do Fagiano, sem tanto organizar o jogo, porque das vezes que ele entrou para levar a bola, para organizar o jogo, o Bauru caiu muito de rendimento. Então, apesar do Bauru ainda ter um elenco aí de 5, 9, 12 jogadores, contando Malaquias, Emanuel e Jaú, ainda precisa de mais um suplente nas características do Fagiano para Bauru não ter que mudar o estilo de jogo. Aí eu passo a bola aí pro BH. Olha, aí é que tá, né? Você tinha uma expectativa que você já mencionou e, de repente, descobrindo o elenco, descobrindo os encaixes, a realidade se torna outra. Sempre tem aquele comentário, ainda na época de mercado, fechou, você se pergunta, né, para o Demetrios ou para algum diretor, fechou o elenco? Não, sempre pode surgir uma oportunidade, depois do Paulista, ou no primeiro turno do NBB, enfim. E tem ainda a condição de trazer mais um estrangeiro, né? Tem o Jay, tem o Wiggins e tem o Fadiano, já que temos 2 gringos brasileiros, né? Que são o Crescenzi e o Larry. Então, talvez estejam de olho em algum gringo e, claro, tem aquela situação financeira, etc. Mas também acho que o Larry, estando plena forma física, talvez vai ser esse cara do revezamento com o Fadiano, principalmente em momentos cruciais, porque a gente sabe que o jogador jovem, por mais impetuoso que seja, e o Brito até veio com essas credenciais, né, de ser atrevido, principalmente ajudando na defesa, mas num último quarto, buscando o placar ou precisando fechar um jogo, quem vai botar a bola debaixo do braço e conduzir, ou vai ser o próprio Fadiano, ou se ele estourado de falta, ou se ele eventualmente machucado, vai ser o Larry, né? Mas é isso. E armador o que tinha de bom no mercado já está acomodado. Espero que tenha algum olheiro aí, surgindo uma oportunidade, só pode ser esse quarto estrangeiro. A minha preocupação maior, igual você mencionou, uma possível lesão do Fagiano, né? Faltas acabam acontecendo, por uma partida só, o dano seria, entre aspas, pequeno, né? Enquanto a gente ainda não sabe tabela e as consequências de determinada rodada na competição, ainda é meio genérico, falar, ficou de fora de tal jogo. Então, por enquanto, o dano ainda é pequeno. Mas uma lesão de um Fagiano, por exemplo, uma lesão, não estou nem falando uma lesão grande, uma lesão pequena, que acontece, alguma coisa muscular, que deixa o cara fora aí de 2, 3 semanas de fora do campeonato, já teria só o Larry, e aí não teria ninguém para revezar com o Larry, né? Seria Samuel e Brito. E o Bauru não tem ninguém, uma característica igual teve em anos anteriores aí, como por exemplo um Alex ou um Léo Mendel, que são jogadores que, por mais que não seja a especialidade deles, eles acabam levando a bola também eventualmente, quando necessário. E o Bauru não tem nem ninguém nessa pegada. O Crescenzi faz isso de vez em quando, o Wiggins também,
apesar do Wiggins, quando faz isso, é mais já para ter mais espaço para partir em direção à cesta, né? Ele faz isso quando a marcação já está mais fechada nele no perímetro para ele partir para dentro. Mas a preocupação maior, eu imagino que seja essa. Para o torcedor que talvez não reconheça rostos de agentes, não esteja familiarizado com essa parte aí do mundo basqueteiro, no Interligas, olha, eu nunca vi uma concentração de agente tão grande em Bauru. Tinha muito agente. Conversei com alguns, talvez venha alguma coisa assim, ainda não tem nada certo, mas igual o BH falou, o esquema seria mais um estrangeiro realmente aí para fazer o revezamento com o Fagiano. Muita gente falou do Fagiano, muita gente falou do Sadi, mas o Sadi foi apresentado ontem, antes de ontem, no Rio Claro, então já descarta aí o Sadi, que na verdade era um nome mais próximo, né, porque jogou o último NBB e tudo mais, mas não é o caso dele no Bauru nessa temporada. Para tristeza do Fábio, que é um Sadizete. Infelizmente, mas felizmente ele fica no basquete brasileiro jogando por Rio Claro. Eu vejo tendo essa possibilidade, né, de do estrangeiro é uma opção muito interessante, até por ser pela característica do Fagiano, né, ser um jogador argentino, buscar algum jogador também lá, né, para as bandas do Rio da Prata é importante. Seria uma boa, né, pro Bauru. Mas eu vejo assim, né, é um pouco complicado, né, tem que ver também a situação financeira da equipe, que muitas vezes não tem a grana suficiente para trazer um jogador bom, né, e às vezes vai ter que se virar com o que tem. Ainda Eu mais vejo, em dólar, né? sim, tem essa facilidade do basquete argentino, mas tem o pagamento em dólar que é mais complicado. E vendo na equipe do Bauru Basquete atual, é interessante, né, que o próprio BH falou, né, do Larry Taylor ser esse cara que pode ser importante na armação, como já foi muitas vezes, né? E junto com ele também, vindo na rotação, tem o Samuel Pará, por exemplo, que é um cara que joga ali na 2 e pode ajudar, né, essa maior presença do Larry ali na armação, né, deixando um pouco mais essa parte do alarmador ali para o Pará, principalmente nas questões defensivas, né? Tanto o Pará como o Larry são jogadores de intensidade ali, o Larry com um pouco mais de leitura de jogo ali na defesa, que ajudam bastante o Bauru, e é de chamar a atenção isso também. Mas é curioso como Bauru ultimamente tem dificuldade de ter um armador puro, além do seu principal, né? Que nem ano passado tínhamos o Fúvio, que era, né, um dos ícones da posição do jogo cadenciado, do jogo pensado. E aí o Cauê era mais, no fim, era mais 2. O Gui Santos, enquanto esteve aqui, também puxava mais para a ala. O próprio Pará, a mesma coisa que você já mencionou. E aí sou eu que fico com, no seu caso, saudade de quem não veio, né? Mas eu fico com saudade do último jovem ou do último reserva que tinha esse estilo, que é o Stefano. E poderíamos tê-lo até hoje aqui. Acho que ele ainda tinha um estágio de desenvolvimento e de maturidade para desenvolver. Claro que foi bom para a carreira dele, ele jogou lá no Pará, ele foi bem em Londrina, enfim. Imagino que para a carreira dele foi bom. Mas é um jogador que Bauru investiu tanto, acho que desde os 17 anos, né? E que hoje, nessa vaga de estrangeiro e nessa necessidade de ter um revezamento de semelhanças parecidas com o titular, talvez o Stefano fosse um nome. Ele tá no Londrina ainda, ele ainda tem contrato com o Londrina para a temporada, mas tem a possibilidade de sair caso haja uma proposta de uma equipe do NBB
para ele nos próximos meses. Guardado as devidas proporções, é a mesma cláusula, por exemplo, que tinha de Hetzheimer, de Léo Mendel, de caso ocorresse alguma proposta para a Europa, a saída seria automática. Ele tem isso em Londrina para uma saída para o NBB. É uma possibilidade, às vezes. Não sei se a comissão considera, até porque é basicamente a mesma comissão que não fez tanta questão assim que ele permanecesse, mas acho que até a torcida gostaria, e por mais que, num primeiro momento, eu imagino que ela não visse a importância que teria ele como suplente, mas acho que ao longo da temporada isso seria mais visível para o público. Mas vamos ver o que acontece. Ele teve bons números na Liga Ouro, né? Sim. E o Lucas Brito veio da Liga Ouro, não teve um desempenho tão destacado assim. Principalmente porque ele foi testado de uma maneira que ele não rende, né? Ou não rendeu no sistema bauruense, pelo menos. No São Paulo ele conseguia marcar muito bem os armadores. Aqui ele faz isso, mas ele não. O Bauru tem uma dificuldade muito grande levando a bola com ele. Mas fora a armação, nas alas e sob a cesta ali. Nos primeiros jogos, ainda quando o Massa ainda não estava, o Demetrios usou muito o Renato com o Gabriel, e a meu ver o time ficou um pouco lento, tanto é que nem durou tanto tempo assim, e hoje os dois só jogam juntos em situações muito específicas. Com o Massa e a volta do Jaú, que ajuda ali na posição 4 também, que foi onde ele surgiu, e o surgimento do Emanuel, né? O Emanuel sempre teve aí, mas o deslumbre, o desabrochar dele, né, para o jogo em alto nível, vocês acham que é suficiente? Ainda tem o Malaquias ainda que pode revezar alguns minutos. É o suficiente para o Bauru na temporada? Olha, para a posição ali de ala na 4, eu acho que é suficiente, sim. Você tem o Massa e o Jaú e o Malaquias, não, o Emanuel. O Emanuel também pode atuar na posição do Higgins, né? Às vezes, quando os dois atuam juntos, o pessoal se confunde com eles, inclusive, né? São jogadores de alturas semelhantes, de porte físico até semelhante. E chama atenção isso. Mas eu acho que na parte de pivô, você tem o Carbonari, né, o Renato, que também pode jogar de ala pivô. O Renato Carbonari, o Malaquias e o Gabriel Mendes. Eu acho que falta um pouquinho mais, pelo menos um nome a mais aí, um nome mais eu não digo pesado no sentido de peso mesmo, de massa muscular, mas um cara que tem uma representatividade um pouco maior, por exemplo, do que o Gabriel Mendes, que tenha sido comprovado, né, dentro do NBB já, que tenha feito alguma coisa no NBB já. Porque o Gabriel Mendes, eu acompanhei jogos treinos do Bauru e depois o Campeonato Paulista. Eu esperava que ele fosse um pouco mais dominante do que ele vem sendo. É um jogador grande, com força, mas que não consegue ganhar de muitos jogadores não no garrafão. E isso tem sido uma coisa que eu estou observando bastante dele. No Interligas ele até teve alguns momentos interessantes ali, trabalhando bem com o Fadiano no pick and roll e tal, mas eu acho que ele ainda está devendo um pouco e aí por conta disso eu não sei se Bauru tem profundidade suficiente ali para essa posição. Eu só esperava ele um pouco, antes de passar para o BH, eu só esperava ele um pouquinho mais ágil e usando um pouco mais o chute de 3. No Quimsa, tanto no time principal como no time sub-23, né, que jogava a Liga Desarrollo, né, que é a liga, tipo a LDB deles, ele chutava ainda pelo menos uma bolinha e meia, salvo engano, era a média dele por jogo. E no Bauru ele faz pouco isso. Eu imaginava ele um pouquinho mais ágil, mas eu ainda vejo potencial nele sim. Pode ir, BH. Não, nesse ponto, falando de garrafão, eu entendo o argumento do Fábio dessa necessidade de
botar um pouco mais de medo, vamos dizer assim. Acho que o peso pode ser nesse sentido, né? De botar um pouco mais de medo nos adversários. Mas, nesse ponto, eu prefiro analisar em relação às limitações da formação do elenco, o que foi possível fazer para montar o elenco e o que o Demetrios tem em mãos. Então, nesse caso, esse nome referência, esse nome de experiência de NBB é o Renato. É um cara que volta para Bauru muitos anos depois e com muito mais bagagem daquele Renato que começou por aqui e que se provou no Paulistano, no Pinheiros, ralou lá no Vasco, enfim. Eu acho que quem vai agregar nesse sentido é o Renato e a molecada. A molecada, o Malaquias quando tiver oportunidade, mas sobretudo o Emanuel, que está conquistando o espaço dele. E eu espero que... A gente já viu isso em ocasiões anteriores, não acho que vai ser o caso agora, acho que o Demetrios vai conceder esse espaço para ele, porque o Campeonato Paulista é sempre mais espaço para o jovem e nem sempre se concretiza quando chega o NBB. Nesse caso, eu acho que o Emanuel já conseguiu o espaço dele, independentemente da volta do Jaú. Claro que o jogo vai ter sempre 40 minutos, se não havendo prorrogação, claro, mas eu acho que é por aí, é a molecada. E concordo com o Fábio que o Gabriel Mendes é um cara que levantava um pouco mais de expectativa e talvez seja quem vá perder espaço quando o Jaú voltar, se Malaquias tiver mais oportunidades, talvez os minutos a menos recaiam sobre ele. E só para fazer uma menção, até porque a gente está falando de uma história de Bauru, está falando de expectativa e do que passou, tem como mencionar que esse 5 mais forte, mais cara feia, poderia ter sido o Maicão, que infelizmente faleceu tragicamente há pouco tempo. Maicão que quase voltou, hein? Antes, infelizmente, da morte dele, quase voltou. Por isso a menção, exatamente. Bom, tenho mais um ponto aqui, continuo até com você, BH. O Interligas foi tido, principalmente para quem não participou, né, para rivais que sempre tem aquela zoeira entre as torcidas e tudo mais, como um torneio, um amistosão, né, um resto dos times que não estão em competições internacionais. O torneio da Flórida. Essa eu não tinha escutado ainda, mas pode ser até. Pode ser. Só que o Bauru deu uma importância muito grande para ele e, obviamente, saiu na frente por ter sido, acho que dos 8 times, o único que já estava jogando aí há pelo menos um mês e meio. Então o Bauru já tinha esse diferencial e deu uma importância muito grande, conseguiu desenvolver. E a festa no título contra o Comunicação, isso é muito legal. Principalmente porque o torcedor bauruense ficou um pouco mal acostumado, né, dos tempos de Pascoaloto e dos tempos de Gocil também, quando ganhou o NBB, de estar sempre em finais, sempre disputando, coisas que não aconteceram nas últimas 2 temporadas, ainda que o Bauru tenha batido na trave na temporada retrasada, né, que foi eliminado no NBB na semifinal, no jogo 5, na última bola contra o Paulistano, mas não chegou na final, né, não teve aquele charme de disputar o título diretamente. Então foi uma festa bem legal, tanto a torcida quanto os jogadores e a própria comissão festejou bastante. Mas agora, já com a cabeça um pouco mais fria, com a tabela do NBB divulgada oficialmente, os playoffs do Campeonato Paulista chegando aí. O Interligas, qual a importância exatamente do título em si, além da preparação e de jogar contra outras escolas? Bom, vamos lá. Eu imaginei que essa questão surgiria e eu fiquei pensando nela, porque realmente é interessante de fazer essa análise. O Interligas, esse formato de agora, foi um pouco mais elaborado e melhor pensado do que o Interligas antigo. O Interligas antigo ele tinha mesmo uma cara de intercâmbio e ele era ali um respiro entre o primeiro e o segundo turno do NBB. Aí, o que acontece? Esse espaço agora foi criado para o Super 8. Super 8, sim, eu acho... Claro, é inspirado em outras ligas, mas o Super 8 fica assim um campeonato dentro de um campeonato.
Se fosse outra liga, se fosse assim uma Copa, como no futebol tem a Copa do Brasil e o Brasileirão, e aí você consegue mensurar as importâncias, mas a Copa do Brasil também é importante, mas o Super 8 parece um campeonato dentro do outro, enfim. E aí, só que aí deram aquela turbinada, se não me engano, com vaga na futura Superliga das Américas, nem sei como vai chamar, enfim. E então, eu acho que tirar o Interligas desse respiro entre turnos do NBB foi inteligente, já criou um alvoroço, já criou uma movimentação entre os times participantes, né? No caso, Bauru e Basquete Cearense. E claro que Bauru tem que fazer barulho, Bauru tem patrocinadores, Bauru se esforçou para sediar o torneio, tem tradição em levantar taça sediando torneio internacional, como foi a Sul-Americana, que foi crucial. Claro, o time estava voando, acho que ia ganhar em qualquer canto do planeta, mas assim, aquela coisa de mal acostumado com o título começou ali naquela Sul-Americana de 2014. Então, querendo ou não, quem estava naquela época sentiu um gostinho parecido agora. Então, assim, para o torcedor, para o clube, para o patrocinador se sentir motivado e o patrocinador principal esteve lá entregando troféu, tá tudo certo, é isso mesmo. A questão é, claro, que matou saudade de taça, claro que vai para a estante, até por ter sido inédito para o basquete brasileiro, os outros interligas tinham ficado na Argentina, tudo bacana, mas isso não coloca Bauru como favorito de NBB, isso não coloca Bauru nem como favorito do Paulista. Paulista é aquela coisa, você pode se dar bem num playoff, você pode surpreender, chegar numa final, enfim, e acabar até conquistando um título que, teoricamente, dá mais para Franca, enfim. Mas é isso. Tudo no seu devido lugar. É um torneio, sim, de um quilate, ou como costuma-se usar o termo agora, prateleira, né? De uma prateleira inferior, mas um barato, fez a festa. Bauru soube fazer um movimento em cima dessa competição, soube movimentar a cidade e, principalmente, resgatar essa sensação de ser campeão, que, para ser bem sincero, era uma coisa que eu comentei num bate-papo, numa entrevista que eu dei recentemente no Inforritmo da 94 FM, que já não é mais esse momento, que a gente tinha que resgatar aquele sentimento, até que eu mencionei no começo da minha participação aqui, do NBB 5, de que alcançar uma semifinal já é uma participação honrosa, enfim. É Bauru se alinhando com isso. E o discurso foi esse, né? De montar um time cascudo, de montar um time cheio de saúde, de montar um time jovem, um time um pouco mais operário, enfim. Então, tudo no seu devido lugar. Mas acho que não chega a ser torneio da Flórida, mas também não chega a ser uma Sul-Americana, ficando aí nas comparações com o futebol. Eu acho que é por aí mesmo. Isso é uma dúvida. O Interligas, ele não era durante as oitavas do NBB? Não, ele era... Tanto que eram não eram os 8 primeiros. Você tem razão. É porque quem disputavam eram os 4 que estavam no chapéu, já classificados diretamente para as quartas de final. Tem razão. Isso. É que o Bauru conseguiu uma vez. Nesse 2012, 2013. Inclusive, não foi? Ou foi num antes? Não me recordo agora, mas o Bauru já tinha participado em uma edição já, na época que Penharol, Obras, eram aqueles times que botavam medo, né? Inclusive, o Penharol e o Obras eram os únicos vencedores, né, do Interligas até o Bauru levar. Fábio, acompanha o relator? Sim, tem muito, né, essa questão de um título sempre precisar ser comemorado. É sempre bom ganhar um título, né? E para início de temporada é melhor ainda, né? Dá um ânimo, dá uma alegria para a torcida e ajuda também, né, a vender ingresso, né? A partir daí. A gente que é de Bauru aqui sabe também, né, essa questão de quando o time tá bem,
as vendas vão bem também, né, pro Bauru Basquete, e isso é histórico, né, BH? Exatamente, até porque entre os fiascos da temporada passada foi a panela um pouco mais desanimada, esvaziada. Tava um clima diferente, um clima esquisito até, que fatores, né? Não dá nem para enumerar aqui o que transformou a temporada passada numa uma coisa insossa, né? E agora não, pelo clima do Interligas, emendando agora em playoffs, que já é um ânimo diferente. E eu falando de quartas e talvez nem seja o assunto, estamos falando de NBB, enfim, mas a sua edição aí, a sua edição ajuda a gente. Agora que eu me dei conta, me Não, mas empolguei. não, mas tá valendo, tá tudo valendo, faz parte da temporada. E tem um último ponto agora, que é até um ponto, de certa forma, polêmico. Muito se fala da imprensa esportiva produzir alguns duelos artificiais, algumas polêmicas artificiais para crescer a audiência, etc. Mas falando em similaridade de nacionalidade, estilo de jogo, e fora a rivalidade criada nos últimos anos, BH, Fagiano e Balbi, Bauru e Flamengo. Para quem você apostaria, digamos assim? Escolher entre um dos dois ou Analisando todo o contexto, individualmente e a sua inserção no time. tá. Bom, é que o Balbi encaixou muito bem no Flamengo, porque talvez antes de saber que ele ia jogar tão bem, talvez o próprio Gustavinho escolhesse ou preferisse o Fadiano como reforço do Flamengo, né? Tanto que na fila ali para tentar uma vaguinha quase impossível no elenco da Argentina para o Mundial, o Fadiano estava na frente do Balbi. Mas sem clubismo, eu ficaria com o Fadiano. Mas claro que a tarefa dele é muito mais árdua, ele tem um elenco menos estrelado para carregar, enfim, para reger, né? Mas pensando individualmente, eu ficaria com o camisa 3 do Bauru Basquete. Fábio? A temporada passada eu fiquei com o Sadi, né? Então é entre Sadi e Fadiano pra mim. Bom, provocações à parte ao torcedor flamenguista, né? O Balbi, de fato, né, encaixou bem no Flamengo e ajudou bastante a partir ali da segunda metade da primeira fase, chegando até nos playoffs muito bem, né? E eu vejo o Fadiano já fazendo a diferença desde o começo, né? Já no Paulista, é claro que vai ter esse andar aí do NBB, né? De fase regular, chegar nos playoffs e as coisas podem se alterar, mas por conta disso, né? Desse primeiro impacto, eu escolho o Fadiano também. Eu também, entre os dois, eu acho que eu prefiro o Fagiano, mas eu quero muito ver o duelo entre os dois. Eu não me recordo agora quando vai ser o Bauru e Flamengo, mas fato é que vai ser esse ano, né? Porque o primeiro turno termina ainda em 2019. E eu estou Vai muito ser em ansioso Bauru. para esse jogo. Vai ser em Bauru, né? Mas eu não me recordo a data. No site da LNB, a tabela tá cortada na metade ainda. Mas acho que é em dezembro. Salvo engano, é em dezembro essa partida aí. Bom, Peraí. não, tá mesmo. Tá mesmo aqui, eu acabei de Está entrar. disponível só até o 9º jogo. Isso. Não, mas Bom, eu tenho aqui, eu tenho o PDF aqui da imagem, peraí. ele tá mais preparado que a gente, então. Então eu vou É... aproveitar enquanto isso, enquanto o Fábio busca. BH, qual a prateleira, e até já para fechar aqui, encaminhando para o final do podcast, qual a prateleira que você colocaria o Bauru nesse NBB aí, já falando nesse termo, né, prateleira? Na
na segunda, num grande bolo, vamos dizer assim. Porque eu acho que é Flamengo e Franca ainda, né, um patamar acima. Não acho difícil que o Botafogo repita a façanha. Tem que ver esse Minas ainda. Esse Minas está na prateleira com o Bauru, mas com potencial de talvez ser um pouco mais forte. Mas o Mogi é impressionante como se reinventa, né? Praticamente quase acaba e aí contrata boas peças e volta bem. O Pinheiros também, modestamente, sempre está por ali. O paulistano já não é mais o mesmo, né? Mas não dá para desconsiderar que e vai roubar vitórias. Estou curioso para ver como vai ser o Rio Claro no NBB. Mas é isso. Temos Flamengo e Franca acima e depois um grande bolo ali. E aí tem uma turma do fundão também. Mas tem esse por isso que sonhar com a semifinal é algo possível, porque a gente imagina com certeza 2 semifinalistas e tem dificuldade para cravar os outros 2. Eu não sei se é a minha última participação, mas depois eu queria joga a bola para o Fábio, depois eu queria comentar um pouquinho do extra quadra, de algumas coisas que eu percebi de mudança de Bauru também recentemente. Claro. Só para deixar o meu ponto também, eu acho que o grande objetivo do Bauru, a meu ver, obviamente, quem sou eu, né? Não sou da comissão, não sou da diretoria, nada, mas seria tentar pegar uma vaga no G4, aproveitar ali que muita gente que está no bolo junto com o Bauru e os dois de cima vão ter competições internacionais, então vai ter que dividir a atenção, ter que adiar jogo, aglutinar jogo em muitos jogos em uma semana. Podia aproveitar nesse sentido e tentar, quem sabe, beliscar uma vaguinha no G4, que para chegar na semifinal já é meio caminho andado pegar essa vaga, além de ter um respiro, né? Uma vez que, como não existe mais o Interligas, né, entre a fim da primeira fase e as quartas de final, seria um respiro que, pelo histórico recente do Bauru, quantos mais respiros na tabela o time tiver, melhor para se preparar para os jogos seguintes. Fábio, pegou o PDF aí do Bauru e Flamengo? Sim, sim, olha aqui. Vai ser no dia 5 de dezembro, uma quinta-feira, às 7 da noite, no Panela de Pressão, Bauru e Flamengo se enfrentando aí, Sadio Balbi contra Fadiano. Espero de verdade que os dois joguem. Sem secar, né? Que os dois estejam em quadra. Vai ser um jogo interessante. Realmente, né? Acho que o objetivo para o Bauru nessa primeira fase do NBB é terminar entre os 4 primeiros. Tem time para isso, né? Mantendo o bom trabalho que tem que está apresentando e pode conseguir isso com esse objetivo, vamos falar, até é complicado falar, mas objetivo mínimo de chegar na semifinal. Mas pelo grau de exigência, olha só, da torcida, do próprio Bauru Basquete, né, por seu histórico do NBB, a semifinal acho que é assim, meio que um fator um mínimo assim para o Bauru Basquete nessa temporada. É claro que pode acontecer muitas coisas no decorrer do NBB que isso fica um pouco mais distante e a equipe se contente com outras coisas. Mas pelo que está sendo trabalhado até aqui, é esse o objetivo inicial, assim, né? A partir disso seria um lucro, né, da equipe. Bom, então vamos ao extra quadra com o Fernando BH, então. Bom, é que depois, eu já mencionei, né? Depois da temporada passada que foi meio esquisita, né? Meio insossa, percebi algumas coisas, né? Não sei se de reaproximação, enfim, tudo envolve, inclusive, proximidade com os patrocinadores. Então, por exemplo, a retomada do uniforme azul. Imagino, até deveria
ter checado essa informação, mas enfim, imagino que seja para colar na Sandy, que tem essa cor na sua identidade visual, mas também remete aos grandes tempos de Pascoaloto e etc., quando as cores predominantes eram azul, branco e laranja. E aí é curioso porque quando fizeram a nova marca, foi apresentada toda uma identidade visual nova e era uma paleta de cores, que era o verde, por causa do dragão, era o preto, era o laranja, né? O laranja foi mantido, e até na época se comentava que era para virar a página da Era Guerrinha, etc. E, na verdade, você vê que a necessidade ou uma mudança de pensamento, essas coisas vão ficando para trás, ainda bem, né? Seja lá quais tenham sido os motivos, porque foi retomado o azul sem nenhuma cerimônia, sem nenhum aviso. Eu digo porque a ruptura para o verde foi toda explicada e a volta para o azul foi, assim, estava passando batido, né? E outra coisa, né? Assessoria de comunicação, marketing, não precisa falar muito, sempre merecedor de elogios, mas aí tem uma coisa que é pequena, mas é sintomática, né? Essa coisa de se aproximar mais do torcedor, de a linguagem cada vez mais de proximidade, de gerar essa simpatia. E começaram, e a mesma equipe, não mudou a equipe, não é alguém que chegou e falou, não, ó, mudou a linha editorial, não. A mesma equipe agora fala, vem para a panela, jogo na panela de pressão, que aliás eu sempre usei, esse negócio de no panela, eu apesar de eu concordar que, enfim, é no ginásio panela de pressão, mas para mim às vezes o informal se impõe e esse é um dos casos, né? E a assessoria de comunicação agora chama para a panela, eu acho legal e que também é um sintoma aí desse humor revigorado para essa temporada em relação à temporada passada. Não sei se por influência, não, apesar de até ter tido a oportunidade de ter feito a primeira entrevista com ele como presidente, como futuro presidente eleito, mas já indicado como candidato único, né, o André Goda. Até tenho curiosidade de bater um papo com ele, saber como é que estão os primeiros meses e tal, mas ele é uma figura conciliadora, ele avisou que ia buscar esse clima de harmonia ali entre todas as partes envolvidas e talvez também seja um reflexo. Claro que eu estou fazendo um contraponto com o presidente anterior, o Beto, que de inegável competência administrativa, isso ouvi de diversas pessoas, o cara colocou a casa em ordem, mas que teve os seus contratempos de humor, seja com torcida, seja até mesmo com a imprensa, mas ele tem um mérito, ele nunca fugiu do pau, né, para usar o termo correto. Ele sempre deu a cara para bater e no finalzinho do mandato dele, ele plantou uma semente que eu espero que o Goda siga, de chamar a imprensa não só para coletivas, mas para reuniões, para ouvir o que a imprensa tem pensado do time, o que tem achado do time, o que ouve dos torcedores, para esclarecer assuntos como foi esclarecida a saída do Alex, que talvez se ficasse, por exemplo, a saída quando o Larry saiu para Mogi, a diretoria tomou tanta porrada e a diretoria não era responsável pela saída do Larry. Foi um desejo de jogar com o Chamel que ninguém seguraria, e agora, nessa saída do Beto, eles conseguiram criar esse diálogo elogiável, que espero que o Goda mantenha. Então é isso, quis fazer esse apanhado aí de um Bauru Basquete que teve, né, e teve outros fatores, né, teve a saída do Vitinho, enfim, de uma temporada conturbada, de uma entrega de bastão bem planejada, enfim, e acho que por isso que começou tudo tranquilo, começou avisando que não era um timaço e que de repente as coisas vão acontecendo devagarinho, já animou o torcedor e, enfim, espero que com tudo isso não que se crie no torcedor um torcedor resiliente ou acostumado com derrota, não é isso, mas
se tiver orgulho do time, seja lá qual for o resultado, eu acho que é missão cumprida, né? Então, o time se entregando na quadra, trabalho extra-quadra feito direitinho, final da temporada, o resultado que seja o melhor possível, mas que o bom trabalho seja reconhecido. Ainda na área das analogias, e aí uma bem infame, é o Papa Bento e o Papa Francisco, BH? Sim. Então, Fábio... Mas com a ressalva que eu fiz, que o Papa Bento teve os seus méritos ali de botar uma casa em ordem, entendeu? Sim, então, sim. Vale justamente por isso. Vale o mesmo pro Beto. Até o nome é quase o mesmo, né? Ainda tem essa semelhança. Mas então, vamos chegando aqui perto do final, já deu quase 1 hora de podcast. Tem bastante assunto para falar, né? A gente gosta de conversar bastante. Fábio, tem algum destaque final antes da gente encerrar esse segundo episódio da nossa série? O destaque é que o Bauru aí chega pro NBB, acredito que depois de uma temporada complicada, né, tem um novo time aí para bater de frente, eu acredito, agora sim para bater de frente com as equipes de destaque do NBB. Bom, BH, já também aproveitando para agradecer a sua presença aqui, qual o seu destaque final após esse extra-quadra? Bom, o meu destaque final é expectativa por um NBB competitivo, como foi o passado, apesar de ter sido a final esperada, mas que em algum momento a gente acreditou em alguma surpresa ali, e mesmo o Flamengo vencer dentro de Franca não deixou de dar uma movimentada no resultado. Eu acho que agora vai ser algo parecido, e eu até esqueci de mencionar, quando eu falei de quem ficava naquele bolo ali, brigando pela semifinal, tem Corinthians e São Paulo ainda com um grande asterisco, porque não sei se o São Paulo vai ter fôlego para um NBB, e já que a gente fez analogias e fez brincadeiras aí, metáforas, Holloway e Chamel só tem uma bola, né, no jogo. Então, vamos ver como é que vai ser para o São Paulo lidar com isso no NBB. A gente, às vezes, que eu falo, o paulista pode criar algumas noções, mas na hora que o bicho pega no NBB, isso cai por terra. E é isso. Expectativa também pela organização da competição. Espero que ela seja mais vigilante em relação mais atuante, na verdade, em relação a atrasos de salário. A Liga só lamenta, mas não bota uma mão pesada no assunto. Em relação à comunicação, aos eventos, a tendência é de evoluir mais ainda com a volta do Guilherme Buzo, depois de um período de estudos na Inglaterra, assumiu agora a diretoria de comunicação, né, do NBB, e é isso, uma competição que depois, até nisso, né, além do Bauru Basquete ter tido uma temporada turbulenta, o basquete brasileiro teve um medo o surgimento de um campeonato brasileiro da CBB, que não se compararia ao NBB, mas se tirasse a chancela da liga, já estava feito o imbróglio, né? Então, parece que está tudo certo, segue o jogo, o NBB é muito grande e que cresça ainda mais, e que o Dragão continue brigando lá em cima, que tem tradição, tem disposição, tem treinador, tem um elenco guerreiro, e acho que é por aí. E Bom, muito obrigado pelo convite. Estou sempre acompanhando vocês, fico admirado com o fôlego de vocês, e de cá estou sempre na torcida para vocês alcancem mais seguidores, mais audiência, enfim, que sejam cada vez mais em evidência. Até porque, vamos falar a real, né, seu Lucas? Depois que vira parça de Bulgarelli, você já está ali
para usar pela última vez o termo já desgastado, você já está ali na prateleira número 1 da crônica, hein? Cara, essa história é longa, viu? Quem sabe, eu preciso de um podcast para contar o que aconteceu. Porque teve E vai, coisa. hein? E vai. Mas eu já tomei chopp com ele aqui em Bauru. Ah, então eu estamos todos juntos. posso reivindicar um pedacinho nesse seleto grupo de um cara gente boa demais como é ele. Claro, Bugarelli é gente fina demais. Estamos juntos nessa prateleira, então. Bom, agradeço mais uma vez a participação do Fernando BH. É uma grande honra tê-lo aqui no nosso podcast. Espero que seja a primeira de muitas participações. Falando agora do nosso especial. Retomando, o Bauru foi nosso segundo episódio. Se você está nos acompanhando em tempo real, amanhã vamos lançar o podcast sobre o Brasília, com a participação de Lucas Magalhães, do site Metrópolis, do portal Metrópolis, lá de Brasília também, a participação de alguém que está vendo tudo que está acontecendo lá em loco. Se você está acompanhando a gente depois aí do dia 25, 26 de setembro, é só entrar no nosso site, procurar no YouTube, no Spotify, no seu agregador de podcast preferido, que vai estar todos os episódios lançados até agora. E no nosso site vai ter a programação de todos que ainda iremos lançar até o início do NBB, e ainda com algumas surpresas que devem vir aí pela frente. Fazendo o meu encerramento tradicional, agora mais do que nunca, com o NBB chegando, compareça ao ginásio e apoie a mídia independente, seja uma mídia mais de alcance nacional ou uma mídia mais da sua região, que é daí que geralmente saem os conteúdos mais interessantes sobre a bola laranja no Brasil. Agradeço também ao Fábio, sempre conosco aqui. Até amanhã, galera. Muito obrigado. Falou!